Sejam muito bem-vindos ao Presença e Conexões, o podcast que está dando o que falar. Antes de falar sobre o nosso convidado, a Dani queria fazer um pedido. Qual o pedido, Dani? Gostaria de pedir a todos vocês que nos acompanhem, curtam o nosso canal, ativem lá o sininho, as notificações, curtam, compartilhem, comentem, divulguem o nosso programa para todos os amigos e familiares, porque a gente está fazendo esse programa com muito carinho para todos vocês. É isso mesmo. E hoje nós estamos com uma convidada mais que especial. Ela é uma queridinha aqui em Brasília. É a Márcia Witzak, que nasceu em Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, e cresceu em Brasília. Ela concluiu o ensino médio dela nos Estados Unidos e voltou para o Brasil para fazer a Faculdade de Comunicação Social na Universidade de Brasília, terminando esse curso em 95. É verdade, a nossa convidada hoje fez um trabalho incrível durante toda a sua carreira, e continua. Ela passou pela TV Brasília, TV Bandeirantes, antes de se juntar ao time de repórteres do DF-TV em 1997. Nesse período, além de fechar reportagens para o jornal, produzia e editava o quadro Videobiografia, que mostrava personalidades que ajudaram a construir a história da nossa capital. Olha que bacana. E assim, uma curiosidade, é que a Márcia, ela também criou um quadro para adolescentes. E nesse período ela visitava várias escolas públicas aqui do Distrito Federal, produzindo várias reportagens com a participação de estudantes. E ela é tão apaixonada por jornalismo comunitário que durante um período de 98 ela se mudou para a Europa e lá ela foi estagiar em uma televisão comunitária. Você sabia disso, Dani? Não sabia. Lá na Bélgica. Muitas novidades, que coisa incrível, E depois de toda essa trajetória ela voltou para a TV. Voltou para a Globo, na realidade, com um novo projeto, um espaço para aproximar o público, com um programa temático, com mais tempo para entrevistas, e com a participação das comunidades interessadas. Desde 2000, ela produziu, editou e apresentou o Globo Comunidade, que sempre foi ao ar aos domingos, às 7 horas da manhã. E olha que maravilha, no Globo Comunidade, ela ganhou o prêmio. O programa ganhou o Prêmio Engenho de Comunicação 2 vezes, em 2004 e 2007. Esse é um prêmio muito importante, E também em 2004, a própria Márcia ganhou um prêmio de incentivo à amamentação dos bancos de leite dos hospitais públicos do Distrito Federal. Essa foi uma homenagem que ela recebeu por conta das reportagens e entrevistas num assunto tão importante, que é a amamentação, e a doação de leite materno, que foram exibidas no Globo Comunidade. E pesquisando sobre a nossa convidada, acho que a gente percebeu que ela gosta de um desafio, Em 2003, ela aceitou um novo desafio, que era produzir a agenda para mostrar as atrações culturais de todo o Distrito Federal. No ar desde 2003, a Agenda Cultural da FTV primeira edição sempre teve um espaço democrático, gratuito e diversificado, Todos os artistas locais e também artistas de fora de Brasília, sempre tiveram um local garantido para divulgar os seus trabalhos, e a agenda sempre foi ao ar às quartas, quintas, sextas e sábados. Eu sempre adorei a agenda cultural do DF-TV, principalmente quando apresentado pela Márcia, que dava um gostinho todo especial no DF-TV primeira edição. Em 2005, a Márcia também recebeu mais um prêmio, que foi da coreógrafa Gisele Santoro. Esse prêmio foi o prêmio Jornalista Amiga da Dança, por incentivar e divulgar os grupos de dança do Distrito Federal. Mais uma divulgação muito importante, Dani? Com certeza. Então, a nossa convidada de hoje, ela é jornalista, divulgadora e entusiasta cultural, mestre em cerimônias, idealizadora do Brasília Independente, atuou por mais de 25 anos na TV Globo, sucursal Brasília, e agora está com um novo projeto, A Agenda Cultural da Marcinha. Então, seja muito bem-vinda, Márcia. É um prazer receber você aqui. Muito obrigada por me receberem aqui, obrigada pelas palavras aí, pelo histórico, que vocês pesquisaram aí de mim. Fico
fico muito feliz. Muito obrigada. O nosso primeiro quadro, né, a gente tem alguns quadros aqui no nosso programa que é para poder, né, apresentar o nosso convidado para o público e contar melhor as histórias que a gente quer trazer. Então, o nosso primeiro quadro, ele se chama Se Apresente. Nós já fizemos aqui, né, contamos um pouco da sua história, mas a gente queria ouvir de você agora. A gente queria saber quem é Márcia Witsak. Eu estou me redescobrindo, né? Esse momento novo da minha vida. Bom, eu sou uma apaixonada pela cultura do DF. Definitivamente é o que eu amo, é o que eu gosto de fazer. Eu sou mãe da Isadora, que acabou de fazer 21 anos, que também é uma grande paixão da minha vida. Sou mulher do Luiz, meu companheiro há 16 anos. Sou gateira, adoro gatos, tenho 3 resgatados e cuido de gatos na rua e incentivo a adoção. E aí a gente acaba gostando de todos os bichos, né? Sou louca para ter um cachorro, um dia que eu vou ter um bicho. E eu acho que é isso, assim, eu estou me redescobrindo em várias coisas nesse momento especial da minha vida, né? Que é uma mudança e é uma coisa assim para eu pensar mesmo e para sair da área de conforto, né, que eu fiquei por tanto tempo, para fazer coisas diferentes e está sendo um momento muito feliz. Com certeza é um momento que vai agregar muito na sua história, né, porque você vai descobrir, né, novos caminhos como você já tem mostrado pra gente, né? E a gente viu na sua biografia que você é gaúcha. Sou gaúcha. Eu sou cidadã honorária de Brasília. Sim. Eu recebi essa homenagem da Câmara Legislativa, fiquei muito feliz, porque eu me sinto brasiliense também, né? Eu cresci aqui. Você é mais gaúcha ou mais brasiliense? Eu acho que eu sou mais brasiliense. Porque eu cresci aqui, eu vim pra cá muito pequena, né? Eu amo ser gaúcha, adoro os costumes do Rio Grande do Sul, tomo chimarrão. Gosto muito de lá, mas eu cresci aqui e o DF tem um pedação do meu coração também. E você veio para Brasília com quantos anos? Eu vim com 6 anos de idade. Faz bastante. Muito novinha. Você é cidadão brasiliense mesmo. Com certeza, já pegou os nossos... Não tem mais sotaque, minha mãe ainda tem, mas quando a gente começa a conversar, aí parece que a gente vira uma chavinha, né? Tem, né? Lá no Globo mesmo, lá tinha uns colegas gaúchos e a gente começava a falar e falavam, por que vocês cantam quando vocês estão falando junto? Eu falei, não interfere no nosso idioma, no nosso dialeto. Porque a gente começa a falar e parece que liga ali e aí continua. E o desejo de ser jornalista começou ainda criança, quando pequenininha, quando veio? Ainda criança. Eu fui jornalista mirim do Jornal de Brasília com 9 anos de idade. Aliás, eu vou começar a carregar isso para mostrar, porque eu tenho uma reportagem de capa aos 9 anos no Jornal de Brasília. Nossa! Uma história de Natal que eu contei e foi capa. Até minha filha disse que vai emoldurar, porque é super bonitinho. Então, assim, eu nunca uma pessoa me perguntou o que você quer ser quando crescer e eu disse que não sabia. Eu sempre quis ser jornalista. Agora, interessante, né, que você começou, né, quando criança no jornal impresso, mas você flerta com a TV, né, e você, assim, se apresenta muito bem, é impossível não ser seduzido, né, pela sua informação, pela sua postura, pelo seu profissionalismo como jornalista. Quando você entrou na televisão, como foi assim sua estreia na televisão? Como que isso aconteceu? Sueli, eu não nasci a Fátima Bernardes, a minha voz, a minha postura, tudo isso foi muito trabalhado, né, com fonoaudióloga, né? Então por isso que eu falo para quem quer trabalhar com televisão, ou agora na internet, na verdade, né, que a televisão está se modificando muito, a internet está muito mais movimentada. Virou uma nova televisão, né? Exatamente, não se preocupe porque tem jeito. A minha voz não era boa, era muito anasalada. E a postura é uma coisa que você vai aprendendo também, né? Até relaxar, né? Tudo isso. Mas eu, quando estava na UNB, na verdade, eu sempre quis televisão. Eu ficava horas, quando era criança, já na frente do espelho, contando histórias. Eu sempre escrevi muito bem, eu sempre contei coisas e tal. Só que na UNB, quando eu fiz a faculdade de jornalismo, nós só tínhamos 2 faculdades aqui em Brasília de jornalismo, o CEUB e o UNB. E lá na UNB era muito voltado para o impresso mesmo, revista e jornal. E aí todos os meus colegas falavam em trabalhar em jornal e revista, e eu tinha um pouco de vergonha de falar que eu queria televisão, como se fosse uma coisa menor, uma bobagem, né? Mas então eu não falava não, quando as pessoas perguntavam, eu dizia, não sei.
quando a gente estava trabalhando. Mas você sabia? No campus, eu sabia. Eu sabia o que eu queria, eu tinha o foco. Aí, quando a gente trabalhava no campus, na UNB, que era o jornal de lá, a gente foi uma das melhores turmas da época, e aí todos os professores apostavam que a gente ia trabalhar em grandes jornais, em grandes revistas, e eu tenho colegas que se formaram comigo que realmente são grandes jornalistas, mas eu sempre quis TV. E quando eu me formei, eu trabalhava numa assessoria da Câmara Legislativa. Mas eu queria TV, eu cheguei aí na Globo levar uma fita minha, porque o meu projeto final de curso eu brinco que foi o meu primeiro Globo Comunidade, que foi um programa sobre potencialidade de síndrome de Down, de quem tem síndrome de Down. E aí eu levei esse vídeo lá para trabalhar com documentarismo, né, documentarista e tal, e fui ignorada. Nossa. Mas segui meu caminho. Eu ia né? falar que hoje ainda seria uma pauta incrível, né? Foi bem interessante. E foi inclusive exibido em rede nacional, foi exibido na TV nacional na época. Olha que bacana. Enfim, aí eu fui chamada, eu trabalhava na Câmara, estava recém-formada, querendo trabalhar na TV, e eu tinha uns amigos que trabalhavam na TV Brasília, então a gente acaba na própria faculdade conhecendo um monte de gente. E aí o Armando Hollenberg, que era o diretor da TV Brasília na época, me ligou e falou que precisava falar comigo. E óbvio que eu falei, uau, quem sabe ele vai me chamar, né? Aí, mas eu estava trabalhando, né? Aí eu avisei no trabalho que eu tinha que resolver um problema inadiável e fui. Quando eu cheguei lá, ele me recebeu na sala dele e falou assim, olha, não dá tempo da gente conversar. Eu vou te dar uma pauta, você vai e faz as matérias pro Jornal da Noite. Ele estava precisando de uma pessoa urgente. Tinha uma repórter só no jornal e ela tinha pedido demissão, tinha sido demitida, eu não me lembro. Aí eu falei, caramba, eu falei pro meu chefe que eu tinha que resolver um problema. Se ele me ver na televisão, eu já não vai nada. Ele vai falar, como assim? Não dá tempo, a gente precisa de você. Foi assim que eu entrei na TV, eu brinco que eu entrei. Foi assim que você janela. avisou pro seu chefe, né? Não sei se ele viu, depois no dia seguinte eu fui lá e falei, então, olha, é o seguinte, eu vou pra TV. E aí foi assim, eu comecei na TV Brasília, isso foi em 96, eu acho. E aí eu trabalhei na TV Brasília, depois fiquei um mês na Band, e fui chamada para fazer uma campanha política em Rondonópolis. Nossa. E fui porque era muita grana. Rondonópolis é Mato Grosso? Mato Grosso. Era uma campanha política. Era muita grana para uma recém-formada. Sim. Pedi demissão da Band, fazia pouquíssimo tempo que eu estava lá. Fui, voltei para a TV Brasília, depois fui para a Globo. E lá na Globo eu fiquei a maior parte do tempo. Esse comecinho foi muito bacana. rápido em cada lugar. Mas foi assim que eu entrei na TV. E na TV Globo você ficou 25 anos daí? 25 anos. Na verdade, eu trabalhei um ano na TV Globo e depois, como vocês disseram aí, eu ganhei uma bolsa de estágio numa televisão comunitária na Bélgica. E o telejornalismo comunitário sempre foi minha paixão. Sim. Eu nunca quis trabalhar em jornal nacional, nunca quis ir para a rede, né? Todo mundo fala, você logo vai para a rede, daqui a pouco você está apresentando não sei o quê. Não, nunca quis. Eu sempre gostei de jornalismo comunitário. Então foi uma grande oportunidade. Eu pedi licença não remunerada da Globo, eles não me deram. Aí eu pedi demissão. Então eu já tinha pedido demissão uma vez da Globo, mas assim que eu voltei da Bélgica, eles me convidaram de novo. E aí foram mais 24 anos. Então, juntando tudo, eu fiquei 25 anos. Nossa, que legal. Muita coisa, muita história, né? É metade da minha vida. Você começou a falar pra gente das suas paixões no início, né? Da família, da filha, dos gatos, né? Dos animais que você ama. Mas, além do jornalismo e da cultura, tem mais alguma paixão? Algo que você gosta muito, assim, tem muitas coisas que eu gosto. Eu gosto de cozinhar, eu gosto muito dos meus amigos. Eu gosto de conversar, sabe? Então, assim, quando você está cozinhando, é um jeito de dizer que você ama as pessoas, Sim. Né? E agora eu estou tendo um pouco mais de tempo de fazer isso. Tive no comecinho, agora já não estou tendo tanto mais, mas continuo fazendo. Adoro cozinhar, adoro estar com as pessoas, adoro ouvir as pessoas. Agora eu estou tendo mais tempo de ouvir, né? E eu acho que são as coisas que a gente leva da vida mesmo, né? Os amigos, as coisas boas, as boas lembranças, né? Então eu procuro sempre peneirar e pegar só o que tem de bom em todas as experiências. A gente sempre acaba, né, entrando no assunto carreira quando a gente vai falar com você, né? Porque a sua carreira, ela realmente tem um destaque muito, muito importante. E a gente fez um quadro aqui no nosso podcast, que é o quadro Carreira.
né? E aí a gente queria falar um pouquinho sobre uma área que é uma área muito importante também na sua carreira, que é a sua experiência na área cultural, né? A cena cultural de Brasília, ela passou por uma série de transformações ao longo do tempo, que é natural, né? E essas transformações, né, elas foram muito bem acompanhadas nesses 25 anos, né, que você trabalhou muito desse tempo à frente de uma agenda cultural aqui em Brasília. Então eu queria que você assim falasse pra gente como você vê essa evolução da cena cultural, né, como era, como é hoje, né, como são os nossos artistas da cidade, como é essa cena cultural ao longo dos anos para você? Olha, nós temos grandes artistas. E trabalhando com a agenda cultural, eu percebi que eles precisam ser revelados, porque um artista precisa de palco, né? Como é que você vai descobrir um artista se você não está vendo ele, você não está descobrindo? E a gente sabe que os grandes meios de comunicação, eles não são tão fáceis, né, para um artista aparecer. Então, eu me vi nesse papel. Eu estava numa das principais televisões do Brasil, eu tinha espaço que eu mesma fui conquistando. Então, eu me vi nesse papel e descobri pessoas e trabalhos incríveis, sabe? Então, eu acho que isso precisa ser mostrado, as pessoas precisam conhecer, os artistas precisam de espaço, precisam de apoio, porque não é fácil ser artista nesse país. Não é fácil, sabe? Você tem que matar um leão por dia, você faz um trabalho maravilhoso e mesmo assim você tem que implorar para as pessoas verem o seu trabalho. Não tem previsibilidade de receita, de nada, né? Exatamente, uma é carreira... muito difícil, muito difícil. Então, eu estou junto com os artistas e agora mais do que nunca, porque eu tenho participado de eventos, eu tenho apresentado eventos de artistas e eu vejo como é difícil fazer uma produção, montar um espetáculo, né, juntar tudo sem apoio, né, com muita boa vontade das pessoas. Isso é uma coisa muito bonita, sabe? Sim. Então eu estou muito engajada e eu estou sempre assim, torcendo pelos artistas. Eu fiz um concurso lá na Globo por 13 anos, né, que é o Brasil Independente, e 12 anos, na verdade, mais de 120 bandas passaram, alguns ficaram meus grandes amigos, eu sou fã da maioria deles, porque são maravilhosos. Eu digo que eu sou fã da maioria, porque muitos as bandas já se desfizeram. Mas muitos eu tenho contato, né? Então eu sou realmente apaixonada por isso. Por cultura, né? Por cultura, por essas pessoas, por esse ideal, porque eu acho que a arte é transformadora, sabe? E você me perguntou sobre o panorama das artes, e aqui em Brasília eu percebi uma coisa, que os professores das escolas públicas, eles têm um grande papel na revelação desses artistas. Desse talento. Porque eu acho que essa coisa de você se preocupar tanto com os alunos que vão bem em português, em matemática, química, física, isso é uma coisa muito difícil para os professores e para os alunos. Porque nem sempre uma pessoa que não vai bem na escola não quer dizer que ele tem um grande talento. Então, vários professores têm essa sensibilidade de perceber que um aluno não vai bem em matemática, em física, em química, mas ele tem um talento para desenho, ele é engraçado, sabe? Ele escreve uma poesia bonita. Então, os professores que fazem isso, eles cumprem um papel muito bonito na vida dessas pessoas, e eu já presenciei vários depoimentos de artistas que dizem isso. Sim. O meu professor falou que era para eu fazer um desenho assim assado para participar do não sei o que, eu participei e aí eu comecei a perceber que eu sou uma artista. Então, Brasília, realmente, o Distrito Federal, essa coisa, essa miscigenação que tem aqui, essa diversidade da arte, é uma coisa muito boa. E além do concurso, né, do Brasil Independente, você também esteve à frente da agenda cultural, né, na Globo, no DFTV por muito tempo, e agora, né, está lançando a agenda cultural da Marcinha. E assim, conta pra gente um pouquinho como foi que surgiu, né, a ideia, o projeto, né, a gente acompanha você no Instagram também, nós vimos, né, que você falou lá que os artistas continuam, né, te procurando, acho que talvez até por essa proximidade, essa amizade que foi gerada durante ao longo, né, de todo esse tempo, mas como é que foi? Eles estão se sentindo órfãos da Marcinha na TV e aí começaram a te procurar? Os artistas não pararam de me procurar. Eu recebi e-mail, ligações, WhatsApp. Eu falava, gente, mas eu não estou mais na Globo.
mas dá um jeito aí de divulgar pra gente. Aí eu falei, meu Deus. E os seus seguidores, né? E o engraçado assim, que o dia que eu saí da Globo, eu pensei, eu não vou mais trabalhar com isso. Vou fechar essa página na minha vida. Aham. Eu vou fazer uma assessoria, uma outra coisa. Eu acho que já foi missão cumprida aqui. Mas não me deixaram, né? E essa coisa de eu estar lançando uma agenda, eu falei pra vocês, eu comecei com uma brincadeira, porque eu falei, bom, eu tenho Instagram, e é um canal bacana, tem muitos seguidores, e mais do que seguidores, eu tenho stalkeadores, porque assim, uma postagem que eu faço, às vezes, eu vejo lá quantos não seguidores que visitam minha página, e é muita gente. Eu falei, bom, eu acho que pode ser um canal legal. Né? Se as pessoas estão me procurando, é porque elas ainda precisam de mim. Sim. Né? Não posso abandonar o bar. E os artistas fizeram homenagens lindíssimas pra mim. A gente acompanhou nas redes sociais. A gente é stalkeador. A gente também faz isso, né? Só que a gente é seguidor também, né? Mas a gente sempre está acompanhando você. Então, eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí eu fiz uma brincadeira, assim. Eu até estava com uma trança que está dando o que falar, aquela trança. Minha filha estava se preparando para o aniversário dela, chegou com aquela trança em casa, eu botei no meu cabelo, achei que ficou legal, ficou engraçado, gravei o vídeo e vamos lá. E foi, na verdade, foi um símbolo, né, de eu faço o que eu quiser agora, do jeito que eu quiser, até uma trança fake e tal. Mas a repercussão foi muito grande, era para fazer uma coisinha pequenininha, né, vamos fazer uma brincadeira e tal. E aí, meu Deus do céu, eu acho que eu recebi assim centenas de ligações de, não, vamos fazer assim, vamos fazer assado, olha, hospeda aqui, faz aqui, vamos gravar aqui, vamos gravar ali. Eu fiquei assim, comecei a ficar, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Aí eu falei, quer saber, eu acho que é o caminho que eu tenho que ir mesmo. Eu tinha me dado assim um tempo sabático, mas eu acho que eu vou ter que começar antes disso, né? E aí, eu já estou falando com a Luciana Bom Tempo, que é uma querida também, ela era radialista, e ela é super antenada também. Aí chamei a Lulu, falei, Lulu, vamos começar um negocinho aqui, e a gente está trabalhando, a gente não sabe ainda para onde vai, mas a gente vai. E da semana passada para essa eu já recebi um monte de coisas também dos artistas. Ai, por favor, me divulga, por favor, me divulga, olha, tem isso, tem aquilo. E assim, eu fiquei muito feliz. Né? Porque realmente as pessoas me veem assim ainda. Eu estou muito ligada à cultura de Brasília, né? Eu tenho recebido convites para ir a lugares assim que as pessoas é como se fosse uma parte. A sua imagem ficou totalmente associada, né, a essa pauta que é uma pauta necessária, né? E não teve como, né, desassociar de você, né? Isso. Pois é, eu até tentei, mas não consegui. E agora que eu estou fazendo uma agenda de novo. Hoje de manhã, por exemplo, passei a manhã inteira vendo vídeos e tal. Eu falei, caramba, eu amo fazer isso. Por que eu vou parar? Sim, é maravilhoso. Eu vou continuar fazendo isso, é o que eu gosto de fazer. Nem é trabalho, né? É diversão. É diversão. É incrível, é incrível. E eu tenho o privilégio de conhecer os artistas aqui, né? Eu conheço. E a maior reclamação dos artistas é que às vezes eles vão ser entrevistados e as pessoas não sabem o nome e a história deles, né? Aí erra o nome, quando está no meio da entrevista fala, fulano, troca o sobrenome e tal. E fala, pô, o cara me chamou para me entrevistar, mas não sabe nem meu nome, não sabe de onde eu venho e tal. E eu, nesse tempo todo, eu tive a chance de conhecer, né? Porque eu procurava, inclusive, artistas que achavam que não tinham cacife para aparecer na TV. Eu falava, caramba, você é bom demais, vem pra cá. Né? Então, a gente... E eles se descobriam ali, né, Márcia? Eles se descobriam. Isso é uma coisa incrível, que eu fiquei muito emocionada nessas homenagens que eu recebi, com as palavras que eles diziam para mim. Assim, quando eu apareci na sua agenda, ou quando eu participei do Brasil Independente, a minha família, a minha comunidade me reconheceu como artista. Quer dizer, ele já era importante, ele já era talentoso. E aí, assim, é um nada, gente. Colocar a pessoa na TV não custa nada. É um trabalho que tem que ser feito, sabe? Então, eu fiz isso e aí ele falando isso assim, derreti de chorar. Eu acredito. Olha, além de música, né, tem várias outras agendas, né, de expressão cultural em Brasília. E você trabalhou isso muito também, né, no seu programa que você tinha, né, na sua agenda cultural.
E a gente queria saber se você também pretende continuar trabalhando, né, essas outras agendas na agenda cultural da Marcinha. Com certeza, Como vai ser esse trabalho? certeza. Bom, eu estou começando muito pequenininho ainda no meu Instagram mesmo, né? Uhum. Então, os artistas estão me mandando vídeos, estão me mandando flyers, estão me mandando convites. Então vai ser assim, mas já tem de tudo. Tem teatro, tem dança, tem festa junina, tem várias coisas, né? E mais pra frente eu vou me organizando, talvez lançamentos, né? Que é uma coisa também que os artistas não têm, onde, por exemplo, lançamento de um disco, lançamento de uma música, lançamento de um projeto, a gente vai abrir espaço para isso também. Que bacana. Aí... Isso aqui eu tô dando em primeiríssima mão. Que honra, hein, Dani? Que honra, Furo de reportagem do Presença e Conexões. E é tanta coisa, sabe, gente, que tanta ideia, sabe, tanta gente legal que tá, assim, falando, nossa, isso é muito legal, vamos fazer assim, vamos fazer assim. Então, eu tenho 1 milhão de ideias ainda para dar eu preciso sentar um pouco e tem que ter um norte, né? Mesmo, porque realmente vem muita coisa, se não fizer um filtro, né? Tem que passar na peneira fazer esse filtro. Eu preciso peneirar e ver o que vai dar. Mas eu acho que tudo que a gente faz com o coração dá certo. Tudo. Então estou apostando nisso. Tudo que é feito com amor sempre chega longe. E assim, como a música desempenha um papel importante na cultura de Brasília, e você, né, falou pra gente sobre o projeto, né, o concurso do Brasil Independente, né, que passaram, né, centenas de pessoas, né, milhares de pessoas até. Você tem assim alguns eventos musicais que você já tenha trabalhado, divulgado, que foram assim bem marcantes, que você lembra assim, tipo, né, do evento? Brasília começou virou realmente um celeiro de grandes eventos, né? Principalmente, e aí o FAC tem um grande papel nisso, né, que é o Fundo de Apoio à Cultura, que leva a cultura para lugares mais remotos e tem esse papel também de mostrar os artistas, e tem eventos muito legais, né, que já faz anos que acontece. Agora mesmo a gente vai ter o Moto Week, né, que é um evento grande, dos né? maiores da América Latina, aqui em Brasília. Né? Tem vários eventos legais. Ontem mesmo eu apresentei o Elas Cantam Rita Lee. Nossa, que legal. É um evento sensacional, comandado pela Ana Lélia, com a Daniela Firme, a Andresa de Souza, Larissa Vitorino, a Natália, a Carol, e assim, gente, foi lindíssimo, sabe? Então aqui tem projetos incríveis, Eu brinco sempre, falo assim, você não tem nada para fazer, quer ir para algum lugar? Vai para o Clube do Choro, vai para o Ensino, você sempre vai achar música boa, não programação tem erro, boa, né? Feitiço das Artes e outros lugares que dão espaço para os artistas. Às vezes você nem conhece o artista, mas na hora que você chega lá, foi muito interessante que no dia da minha segunda homenagem, que foi no Clube do Choro, tinham uns advogados de um coletivo de advogados, que tinha advogados do Brasil inteiro, e eles resolveram ir no Clube do Choro, não sabiam o que era. E eles foram lá e ficaram impressionados. E lá foi um show de mais ou menos 15 artistas, cada um cantou 2 músicas. Aí eles quiseram me conhecer. Eu falei, a gente quer conhecer essa Marcinha, quem é essa mulher? Que reuniu tudo isso. Eles fizeram homenagens lindíssimas, né? Aí eu falei, tá vendo? Música de Brasília. Espalhem pelo Brasil, que a música daqui é maravilhosa. É maravilhoso. E por falar em música, né, você começou a falar um pouquinho sobre o Brasília Independente, que foi um projeto sensacional que você tocou. Esse projeto, como é que ele surgiu? A gente queria conhecer um pouquinho como surgiu, como é que se deu, né? Um projeto tão importante também para a cena cultural, né? E para a música de Brasília. Então, tem a ver um pouco com o que eu estava falando sobre mostrar os artistas. Eu percebi que os artistas que tinham música autoral, por exemplo, eles não tinham onde apresentar essas músicas. Porque normalmente bares, casas de show, eles querem músicas mais conhecidas. Então, ou eles faziam cover, ou eles não se apresentavam. Então, eu recebia muita música, assim, olha, veja essa minha música. Pô, cara, essa música é muito legal e tal. Eu falei, quando você for fazer um show, eu mostro na agenda cultural. Pois é, a gente não consegue fazer show, a gente não tem onde se apresentar. Aí eu falei, nossa, esse pessoal precisa de lugar para mostrar, né, para as pessoas verem que eles são bons. E aí, em 2011... eu tive um piripaque
essas que a gente tem de vez em quando na vida. Não se falava em burnout na época, mas foi tipo um burnout. Eu estava muito exausta com o trabalho, estava muito sobrecarregada e tal. Fiquei 4 meses de licença médica me tratando e tal. Mas no finalzinho ali da licença médica eu estava muito empolgada para voltar, com um monte de coisa, um monte de projeto na cabeça. Até a médica do INSS falou, todo mundo que tem essas crises aí não quer voltar no trabalho, você quer voltar? E, por favor, doutora, me libera porque eu já estou pronta. E aí eu cheguei quebrando tudo. Eu inventei o Brasil Independente justamente por causa disso. Sim. Né? Para os artistas mostrarem. Começou pequeno também. Eu fazia sozinha, não tinha apresentação das bandas, era tudo, a gente levava as bandas, sempre levamos para o estúdio para gravar. Depois a gente parou de gravar porque teve a pandemia, eles mandavam os vídeos e deu super certo. Assim, foi um projeto que deu super certo, dava muito trabalho para fazer. Eu carregava ele muito porque depois não tinha mais orçamento para fazer, então tinha boa vontade dos meus colegas de trabalho, algumas pessoas de fora também, da programação da Globo, que ajudava muito, mas era pedreira para fazer, mas era e dificuldade de patrocinadores, né? No momento da pandemia, nós né? não tínhamos patrocínio porque o jornalismo não patrocinava, né? Não podia patrocinar porque era uma coisa do jornalismo. Uma vez a gente teve apoio, então era carregando pedra mesmo, mas sempre valeu a pena. E em meio a todos essas novas ideias aí de projeto, você tem assim a vontade de continuar com ele também? Tenho. Tipo... Esse aí também tá no cantinho dos pensamentos aqui, porque me parece que não vai ser mais feito. Então, quem sabe a gente faz aqui fora, né? Pois é. Vontade não falta. Agora, você pode continuar. Não, perguntando sobre Brasília, né? Porque assim, a gente está falando sempre sobre a cultura daqui, a música daqui, mas Brasília também é muito, né, conhecida por ser um patrimônio cultural, né? Pela arquitetura icônica que nós temos aqui. E como que você vê assim, a interação entre a cultura local e a arquitetura da cidade? Você acha que influencia em todos esses artistas, né, que trazem... Brasília é uma cidade muito diferente. Não sei se vocês são daqui. Somos. Então quer dizer, a Dani é goiana. Eu sou de Goiânia. Quando você chega aqui em Brasília, você é de uma cidade fora, você olha a cidade e fala, cadê as esquinas? Sim, né? eu senti muito isso. Eu vim de Goiânia para cá e a primeira vez era essa brincadeira que todos faziam. Brasília não tem esquina. Eu como não tem esquina? Todo lugar tem esquina. Cadê a cidade? Isso aqui é o quê? Então, ao mesmo tempo que isso deixa a cidade um pouco mais fria, né? Eu acho que isso deixa a cidade mais contemplativa, né? Porque o céu de Brasília é tão bonito, porque a gente tem mais espaço para olhar para o céu também, né? Sim. E agora as pessoas estão ocupando muitos espaços, né? Você vê a Galeria dos Estados, né? Tem vários eventos lá. A gente tem também a Praça dos Três Poderes com jazz, o Parque da Cidade. Então, a arte e a cultura estão justamente ocupando e aproveitando esses espaços. Eu acho isso a coisa mais linda. Agora que eu acho que talvez seja um momento que mais isso está acontecendo, né? Porque quando o Brasília foi projetada, a ideia, né, de Oscar Niemeyer, de Lúcio Costa, né, era justamente que a cidade ela tivesse essa proposta, né, das pessoas se encontrarem embaixo dos pilotis, né? E agora eu acho que isso está acontecendo muito mais. O Eixão lotado no fim de semana. No fim de semana, os meninos estão fazendo o choro no eixo, né? Maravilhoso. É maravilhoso. Esse buraco do jazz está acontecendo na Praça dos Três Poderes, né? Incrível. Tem sido então, assim, bastante comentado também. São encontros culturais e respiros na cidade também, né? Porque ainda somos vistos como uma cidade política. Brasília ainda é uma cidade política para fora, mas aqui dentro essa mentalidade já está mudando. E eu acho até que a pandemia assim, fez com que as pessoas começassem a aproveitar por conta de ficar muito presas dentro de casa, né? No início assim, da saída da pandemia, as pessoas começaram a fazer piqueniques, né? Começaram a fazer sarau ao ar livre, né? E assim, de repente se olhou um pouco para a importância de sair, né? De ver o sol, de ver as pessoas, de ver a cidade. Eu acho que isso né, é uma coisa que aconteceu também, talvez uma externalidade positiva aí da pandemia, né? Mas você falou de vários projetos, né, que você tocou em diversos, né, aspectos, desde comunidades até projetos culturais, de música, o Brasil Independente.
Na sua opinião, qual desses projetos foi o mais gratificante para você? Você consegue eleger isso? É difícil, é que nem você escolher um filho, né? Qual filho você gosta mais? Você gosta de todos de maneira diferente, Sim. né? O Globo Comunidade é uma paixão muito grande também na minha vida, porque me ensinou tantas coisas interessantes, tanto profissionalmente como socialmente. Eu conheci tantas realidades bonitas, sabe? E a agenda também, a agenda cultural, o Brasil Independente, isso tudo assim me fizeram quem eu sou hoje. Então eu tenho um carinho muito especial por tudo isso. Cada um é um aspecto, né? Cada um é um aspecto. Nós falamos para você que a gente tem alguns quadros, né, aqui no programa, e a gente vai começar um quadro agora que é Essa História Deu o que Falar. A gente até tem uma hashtag que a gente sempre trabalha no programa, né, dando o que falar. E assim, com muitos anos de carreira, você que chegou, né, contando um pouquinho pra gente de algumas histórias, já participou de muitos eventos, ajudou a divulgar tantos outros, né? Enfim, começou tantos projetos novos. Então, assim, no meio de tudo isso, acho que com certeza deve ter alguma história inusitada, assim, que deu o que falar. Você lembra de alguma que foi mais marcante? No jornalismo, eu tenho que pensar mais, porque eu estou sempre contando a mesma, que é quando eu encontrei o Mr. M e levei ele para passear em Brasília, que ele queria conhecer umas coisas que eu comentei com ele. Vocês lembram do Mr. M? Sim, Então, o mágico, quando né? Ele estava no auge, no Fantástico, ele veio para Brasília e eu fui fazer uma reportagem com ele. E aí eu perguntei se ele conhecia os mistérios de Brasília, né? Essas coisas da Catedral, o Vale do Amanhecer, enfim, o Templo da Boa Vontade, né? Que tem um cristal lá em cima e tal. Ele não conhecia nada, eu acabei a entrevista, fui embora. No dia seguinte me ligaram dizendo que o Mr. M gostaria que eu levasse ele nesses lugares. E eu saí para passear com o Mr. M, mostrando os lugares, só que tinha um trato que eu não podia revelar para ninguém que era ele. Isso que foi a parte mais difícil. Mas porque ele andando você na rua, guarda esse segredo, então? Sabe quem é o Mr. M? não, mas na época ele já tava mostrando o rosto, né? Mas como era muito rápido, as pessoas não guardavam, né? E eu entrevistei ele de máscara o tempo todo e tal, mas aí eu o conheci saindo para passear, ele e as meninas que trabalhavam com ele. Foi uma aventura mesmo, foi bem interessante. Que história legal, né? E secreta, né? E aí, quando chegava nos locais, não podia dizer quem era Não podia dizer. Na verdade, eu cheguei lá na Globo contando para todo mundo. Falei, gente, vocês não sabem quem que eu levei para passear. O Mr. M e tal. E o Fábio, o William, já trabalhava lá na Globo e estava na rádio. Aí ele me ligou e falou, agora você vai contar isso na rádio. O que você fez com o Mr. M? Conta pra gente onde você levou, como ele é. E aí fez uma brincadeira. Mas foi uma coisa interessante. Outra coisa que aconteceu no ano passado também que foi uma coisa inusitada, que na época não foi engraçado, mas hoje chega a ser. Quando a gente estava na final do Brasil Independente, a gente tinha esquecido de reservar um teatro para fazer a final. E a gente não achava um teatro, faltava menos de um mês e não achava, porque em Brasília tem pouco teatro, todos ocupados. Então ligava para um, ligava para outro, precisava de luz, precisava disso. Falei, meu Deus, como é que a gente esquece do teatro? Só isso. Como é que a gente esquece o local? Porque o SESC, que era nosso parceiro, já tinha oferecido, só que a gente não marcou nenhum teatro, porque era tanta coisa para pensar. E aí eles ofereceram um teatro que não dava, porque era o ar livre, e os outros estavam todos ocupados, né? Todos os teatros têm pautas. Na verdade, desse ano que não vai rolar, a gente já tinha tudo acertado. Mas aí não vai acontecer. Mas enfim, deixa eu ver, outra história engraçada no jornalismo. São os perrengues de entrar ao vivo. Uma vez eu estava entrando ao vivo e vinha um desses moradores de rua com um espetinho assim na minha direção. E aí ele vinha do lado de cá e eu tô olhando, falando aqui. Mas ele queria te dar a carne ou queria te machucar? Tava brigado, né? Aí eu só empurrei ele assim com a mão e continuei falando. Hoje seria uma coisa muito natural, né? Porque você pode, eu acho que a televisão mudou muito nesse aspecto, a internet ajudou, você tem que contar o que está acontecendo. Gente, peraí, deixa eu sair daqui, porque tem um colega que está chegando aqui perto de mim, eu não sei o que ele quer, amigo, posso te ajudar? Dá licença e tal. Mas na época, quando eu comecei na reportagem, a gente se vestia muito formalmente, a gente agia muito Não tinha formal, improviso, né? Não tinha improviso.
né? Então, quando dava uma coisa errada, era um horror. Hoje não, a gente fala, ai, caiu aqui, o microfone caiu, meu brinco caiu. E a internet, acho que realmente facilitou muito isso, porque sempre acontece perrengues com todo mundo. Exatamente. E às vezes a gente... Isso é uma coisa normal, a gente é ser humano, né? A gente erra, acontecem coisas. Então, hoje está muito mais natural. Agora, você foi mestre de cerimônia, né? A gente viu também na sua biografia que você foi mestre de cerimônias também, né? E a gente queria saber se você já, dentro dessa temática, né, como mestre de cerimônias, se você já teve alguma história inusitada que deu o que falar. Deixa eu ver. Tem histórias engraçadas. Tem duas histórias, agora acabei de lembrar de outra. Uma história engraçada foi que eu fui contratada para ser mestre de cerimônias no aniversário de uma escola. E aí eles me contrataram, aí me mandaram um vestido, eu experimentei o vestido, estava ok, tinha que ser das cores lá do evento e tal. Mas no dia do evento, sabe o zíper invisível, que é o maior inimigo das mulheres? O zíper emperrou de um jeito que não ia nem para cima nem para baixo. E na tentativa abriu embaixo. Nossa. E aí eu tinha que usar aquele vestido, eu já tinha mandado alguém buscar outro vestido na minha casa e o zíper não ia nem para cima nem para baixo. Eu já tinha experimentado o vestido, não tinha engordado, porque tinha sido 2 dias antes. Então o zíper realmente quebrou e não tinha jeito. E a cerimônia foi atrasando, até que eles chamaram uma costureira que costurou o vestido no meu corpo. Nossa. E aí começou o evento. Meu Deus! Uma hora. Com o vestido costurado no corpo. O Carlos Martins era a atração, né? Ele estava lá esperando também, eu morrendo de vergonha de estar atrasando o evento. Era ou manda alguém na minha casa buscar um outro vestido. Não tinha ninguém com o vestido para trocar o vestido contigo. Pois é, alguém me empresta, como já aconteceu na TV, de você não ter a roupa, e aí você pega a roupa da maquiadora, pega de alguém da redação, vamos arrumar aqui porque isso não deu certo. Um outro evento que eu me lembrei agora, era um evento lá no aeroporto, eu não me lembro do que era. Eu sei que havia uma briga entre 2 organizadores do evento. Um queria que eu falasse uma coisa, o outro queria que eu falasse outra coisa. Então eles diziam, agora chama não sei o quê. E o outro disse, não, agora faz não sei o quê. Aí eu falei, meu Deus, agora. Aí eu falei com a assessora, eu falei, quem manda mais aqui? Aí ela falou, fulano. Eu falei, então tá, então vamos fazer. Aí o outro olhou pra mim, viu que eu não estava fazendo o que ele estava mandando. Ele falou assim, tomou o microfone de mim e falou, você pode ir, viu minha filha? O evento tinha acabado de começar. Eu falei, então eu vou embora, eu fui embora. Nossa, meu Deus. Deixei eles lá brigando. Uai. Tipo assim, essa briga, né? Eu claro. Fiz o roteiro, eu estava ali para participar. Sim. Pagaram, tudo bem. Tudo bem. O importante é receber o cachê. Agora, você falou pra gente, né, de tantos projetos, tantos trabalhos que você já fez, né, e a paixão por todos eles, né, que você até brincou que são como filhos e é difícil escolher entre um deles, né, mas como que você mantém essa paixão, esse entusiasmo ao longo de todos esses anos, como você falou, agora, né, com essa mudança, né, de vida, e você pensou, não, vou me dar um tempo, né, vou descansar, fazer outra coisa, não quero mais isso, e de repente as pessoas voltando, quer dizer, não voltaram, continuaram a te procurar. Você acha que isso seria a maior inspiração? As pessoas que te procuram, esse público que nunca te deixou? Tânia, eu não sei te dizer, mas acho que é uma coisa meio orgânica mesmo, sabe? Assim, é um caminho que eu segui por acaso, essa coisa, eu sempre gostei da agenda cultural, eu inclusive tinha sugerido para outra pessoa que fizesse na Globo, quando eu estava saindo de licença maternidade. E aí essa pessoa saiu da Globo e quando eu voltei eu estava muito sobrecarregada, falei, vou pedir para fazer agenda cultural e o Globo Comunidade, porque aí vai diminuir meu trabalho, leia do engano. Mas assim, foi uma coisa que eu me identifiquei muito, sabe? E que eu gosto, realmente eu gosto, eu curto, eu vibro junto, eu sofro junto, então eu acho que é uma coisa minha, uma coisa assim que faz parte de mim mesmo. Mas a gente agora tem um outro quadro, né, que é esse quadro Deu ou Não Deu o que Falar. Foram algumas histórias que a gente imaginou e a gente queria saber de você se você já viveu, né? Você já presenciou alguma situação inusitada em um bastidor de um show ou um festival? Foi algo engraçado que acabou se tornando marcante? Em um show ou festival... Ontem eu vi coisas lindas lá elas cantam Rita Lee, que uma hora o microfone de uma cantora não funcionou, as outras imediatamente entraram no palco, sem combinar, para tipo salvar a cena. Nossa. E salvaram.
ficou muito bonito, eu achei assim, incrível parceria, aquela sintonia, né? De o negócio não funcionou, mas vai funcionar desse jeito e ninguém percebeu. Deixa eu ver de algum show, algum bastidor. Na TV, as coisas, os perrengues do Brasília Independente. A gente dividia palco com o Festival Coma e a gente precisava começar o programa ao vivo e eles estavam passando outros artistas. Então ficou naquela saia justa, tira o pessoal daqui, bota outro, e tinham artistas famosos ali. Então sempre tem essas saias justas. Mas depois que passa tudo, a gente acha engraçado. E agora com as redes sociais, assim, já teve alguma experiência engraçada relacionada a algum evento que você participou? Qualquer tipo de evento, evento cultural, né, que você está sempre envolvida, né, nos eventos culturais. Alguma situação assim que viralizou, acabou indo parar nas redes sociais, assim, virou um meme? Tinha um menino que fazia memes com as minhas caras. Olha! Ele pegava uma cara minha e fazia uma assim, quando a gente, vou me lembrar de uma caricatura, alguma coisa assim? Não, algumas caras que eu fazia na TV, ele fotografava e fazia o meme. E aí ele me mandava, alguns eu publicava. E ele é aqui de Brasília? Ele é aqui de Brasília. Que legal. Ele é aqui de Brasília. Aí depois ele parou e foi engraçado. Agora, uma coisa que aconteceu recentemente e que isso acontece muito é que a gente que trabalha na TV, as pessoas não sabem o nome da gente, né? Então, eu sou confundida com a Sabrina Albert, que é a venenosa da Record. Sério? E aí até saiu. A gente, se você botar uma do lado da outra, você vê que a gente tem em comum ser loura, né? Mais nada. Não somos tão parecidas. Mas eu estava almoçando com o Fred Ferreira, meu ex-colega lá da Globo, né? E aí quando você vê duas pessoas que trabalham na televisão juntas, você já junta, assim, acho que o cérebro fala, opa, são pessoas que trabalham na TV e tal. E aí nós estávamos andando no shopping e uma senhorinha começou, Sabrina, eu olhei, mas continuando, Sabrina, você não vai falar comigo? Ela falou, a senhora está procurando a Sabrina Albert? Ela falou, é a Sabrina. Ela falou, não, essa não é a Sabrina Albert, essa é a Márcia. Nossa! E também eu estava na Feira do Paraguai e um senhor falou assim, você é a Marta Yoshimine. Nossa, ele misturou Marta com Rita. Eu não sou japonesa, enfim, mas assim, eu acho que a pessoa pegou um nome que era difícil, misturou, Talvez, juntou e jogou. Ele achou o Itzhak mais difícil que Yoshimine. Não sei. Marta e Márcia, né? Virou uma confusão, uma salada. Eu me lembro que o Alexandre Garcia uma vez contou que uma senhorinha abordou ele no avião e falou, eu sou muito fã do senhor, eu sou muito fã. Joel Mirbete, me dá um autógrafo. Ele deu um autógrafo, Joel Mirbete. E ele escreveu, realmente. Escreveu. E já aconteceu outra coisa. Que legal, adorei. Quando eu rio, Ele não frustrou ela, né? Mas isso aconteceu parecido comigo também, mas eu estava na feira do Guará, comprando peixe, na feira do peixe, eu saí da academia, estava de cabelo preso e tal. Quando eu rio, eu fecho os olhos, já percebeu? Eu tenho os olhos pequenos. E a Júlia Lemertz faz a mesma coisa, sabe? A atriz Júlia Lemertz. Sim. Quando a gente está sorrindo, a gente é até parecida. E aí eu estava na feira e a menina falou assim, meu Deus, você mora aqui em Brasília? Aí eu falei, moro. Ela, nossa, eu sou muito sua fã. Eu falei, muito obrigada. Aí você me dá um autógrafo? Não tinha ainda, isso faz muito tempo, não tinha celular para tirar foto. Você me dá um autógrafo? Aí eu falei... fiquei constrangida, né? Falei, nossa, eu nem sou artista para dar autógrafo. Tá bom. Assim. Aí quando eu fui pegar o papel para escrever, ela falou, gente, você sabia que a Júlia Lemertz mora em Brasília? Aí eu falei, eu não sou a Júlia Lemertz. Aí ela deve ter pensado, então por que você tá me dando autógrafo? Quem você tá achando que é na fila do peixe? Me devolve aqui esse papel. Tipo, não quero. Toda sem graça. Mas é assim, né? As pessoas... Mas o Fábio William falou isso, né? Ele falou assim, eu não considero o jornalista um artista, né? Mas, no fundo, né, uma pessoa que está tão presente que quando a gente encontra, parece que a gente, assim, sabe, eu sei que você não me conhece tanto, né, mas eu te conheço tanto. Tipo isso, o Alexandre. Que é uma intimidade, assim, você tá todos os dias ali na televisão falando e tal, né? Tem anos que eu acompanho a agenda cultural, é muito estranho, assim, né, quando a gente encontra, parece que é
uma pessoa assim que a gente conhece a longa data e a gente conhece, né? Com a gente acontece sempre das pessoas, oi Márcia, tudo bem? Aí você fala, oi, tudo bem? Aí quem é? Não sei, mas antigamente ainda fazia uma cara assim, agora não, as pessoas conhecem a gente, Sim. não necessariamente a gente as conhece, né? Mas aí você tem que... Outro dia encontrei o Alexandre Garcia no Brasília Shopping, né? E pra gente que vê a pessoa sempre na TV, né? Pra vocês talvez tenha essa sensação, eu sou jornalista, eu não sou um artista, mas quando a gente encontra a sensação é essa, né? De que é um artista. Agora, nesse quadro... carinhosas, né? Sempre... Nesse quadro ainda deu ou não deu o que falar, você já recebeu algum presente bizarro, assim, ou inusitado de uma fã, de um fã? Não era fã, era um querido astrogildo lá do Guará, ele me mandava poltronas. Poltronas? Eu ganhei 5 sofás e poltronas do Astrogildo. Ele tem uma empresa que faz estofados e ele eventualmente mandava coisas ele é do Maranhão, quando tinha festa de maranhense ele mandava para o meu e-mail, eu publicava na agenda, no outro dia chegava um sofá para mim. Aí no primeiro eu falei, nossa, avisava na portaria, olha, tem um rapaz aqui que quer entregar um sofá para você. Eu falei, não comprei sofá não. Não, é presente. Aí eu, tá, muito obrigada, obrigada. Depois de novo. Eu falei, Astrogildo, vamos fazer o seguinte, eu já não tenho mais onde botar tanto sofá. Hoje nós somos amigos, ele já reformou os outros sofás da minha casa, mas eu tenho puff, sofás, meus irmãos têm. Eles receberam porque o Astrogildo levava lá pra mim os puffs que ele faz. Muito legal ele, muito carinhoso o presente. A minha próxima pergunta aqui, acho que você já até respondeu, falando sobre o jovem aqui de Brasília que fazia os memes, né, com as suas imagens, né, que ele captava, que era exatamente isso, né, com a exposição que vocês têm na TV e agora todos nós temos com as redes sociais, com a internet, né? Então é difícil alguém que nunca passou por isso, né? Ter virado um meme em algum momento. Então você já até falou pra gente, né? Que você já passou. Que foi isso. Assim, eu não me lembro de ter feito alguma coisa que viralizou por eu ter falado, como aconteceu com o Fábio William, com a Camila Guimarães, acontece direto, porque ela é daquele jeitinho engraçado mesmo. Eu, graças a Deus, não tive nenhuma gafe muito séria. E talvez eu tenha tido, mas ainda não tinha tanta internet assim, né? Porque eu comecei na TV há muito tempo. Mas, enfim, eu, assim, não teve nenhum meme, assim, que tenha chamado minha atenção. E no jornalismo ao vivo, né, assim, tem várias surpresas, né? Já aconteceu com você de você esquecer o assunto, esquecer o nome do entrevistado, né, dar um branco na hora que você estava ali ao vivo? Certamente, assim, principalmente quando eu comecei. Quando eu comecei na TV Brasília, todo dia eu entrava ao vivo do Correio Brasiliense. Eu ficava tão nervosa, que acho que essas pessoas vissem, elas viam meu pescoço tremendo aqui, porque meu coração batia aqui tão forte, eu tinha tanto medo de entrar ao vivo. Então, o melhor era botar um microfone para o entrevistado, aí você relaxava, você nem prestava atenção no que ele estava falando, né? Mas era muito estressante, era muito medo. E o entrevistado ia ficar com mais medo ainda, né? Imagina, coitado, os pobres dos jornalistas lá do Correio que davam entrevista pra gente. Mas assim, com o tempo... Claro que você fica preocupado, né? Eu tinha medo sempre quando, eu não sei se vocês se lembram, mas o Fábio, quando tinha uma reportagem, ele falava, falando e não sei o que, a Márcia tá aqui, eu sempre ficava com medo. Porque, por exemplo, num carnaval, ele falou assim, Márcia Witzak, qual é a sua melhor fantasia? Como vai assim? Que eu falo uma besteira, né? Márcia Witzak. Aí eu ficava... Ele também brincava comigo por causa das rapidinhas. Ele disse que quando eu falava as rapidinhas, a Marcinha, eu dava uma piscadinha. Ele é uma figura, né? Então, aí eu falava assim, Fábio, eu tô esperando o dia que você vai chamar um sem noção e vai falar assim, falando em sem noção, sabe quem tá aqui agora? A Márcia Witzak. Ele morria de rir. Vocês ficaram muito amigos, né? Então, a gente sempre foi amigo, colega de trabalho, mas muito amigos. Assim, a gente brincava muito, a gente sempre se deu bem, se respeitou muito profissionalmente. Né? Mas assim, a gente nunca foi amigo de sair junto, porque o Fábio é um workaholic. Porque além de jornalista,
ele é psicólogo, então assim, ele não tinha tempo, né, mas dentro para da essas TV, coisas seculares. Né? O Antônio, por exemplo, o Antônio de Castro, eu tenho uma vida de amizade com ele muito próxima. A gente vai um na casa do outro, a gente sai junto, sabe? A gente se ajuda, se leva no aeroporto, se vai almoçar junto, jantar junto, faz uma comida para... A gente é muito próximo nesse sentido, assim, amigo, confidente mesmo. Já o Fábio, a gente era amigo na TV e assim, a gente tinha um respeito profissional muito grande. A gente sempre se deu muito bem. Né? Quando ele entrou no jornal, ele era o editor-chefe, ele era o meu chefe. E assim, a gente sempre encaixou as nossas ideias, sabe? Ele sempre me respeitou muito e eu o respeitei muito também. Então sempre deu tudo muito certo. E a gente saiu no mesmo dia, da Globo, né? Então a gente, aí imediatamente eu comecei a falar com a filha dele, falei, ele tem que fazer um Instagram. Ele tem que fazer um vídeo. Você que é responsável, inclusive, né? Você e a Letícia, eu acho né? que a Letícia foi mais incisiva, lógico que a filha dele tem mais poder. Mas eu pedi pro Fábio fazer um vídeo. Porque as pessoas, você sai, as pessoas não sabem como você tá. Elas querem saber se você tá triste, se tá com raiva, se você tá arrasado, se você tá morrendo, né? Aí eu fiz uma live, falei, Fábio, por favor, grava um vídeo. Aí ele gravou o vídeo. Depois a gente fez uma live. Né? Então, eu achei que era importante você falar com as pessoas, porque a gente estava recebendo tanto carinho e as pessoas queriam saber. Então, olha, eu vou contar tudo como aconteceu. Né? Foi assim, estava esperando, não estava esperando, mas eu estou bem, sabe? Missão cumprida, tá no ciclo e tal. Então, eu acho que é um carinho mesmo que você tem com as pessoas, né? As pessoas, aquilo que você falou, a gente faz parte da vida deles. Então, aconteceu uma coisa que não era programada para ninguém. Né? Então, vamos conversar, vamos colocar as claras, né, para as pessoas saberem o que está acontecendo. Agora nós vamos partir aqui para um próximo quadro. A gente está pertinho do fim já, mas assim, né, querendo continuar aqui o nosso papo. Papo bom demais. E esse nosso quadro, ele se chama Conecta Aqui, né? Então a gente vai fazer um bate-volta assim rapidinho, né? A gente vai te falar uma palavra, você pode dizer uma palavra, né, sobre o que a gente te perguntar aqui, ou uma frase, né? Algo que aquilo te representa ali, um bate-bola ali, tipo Marília Gabriela, né? Então, assim, eu queria saber de você uma memória. Uma memória? Veio a imagem do meu pai agora. Meu pai foi embora muito cedo e ele gostava muito do que eu fazia. E ele teria muito orgulho de mim agora, assim, nessa reviravolta. Uma inspiração. Uma inspiração é minha mãe, pela força que ela tem, pela arte que ela carrega, os meus antepassados. Um amor. Um amor, o meu amor, o Luiz, a Isadora, são meus grandes amores, e as minhas gatinhas. E uma paixão. Uma paixão, meu trabalho, a arte, a cultura de Brasília. Acho que essa é uma grande paixão da minha vida. E sucesso. Sucesso é você fazer o que você gosta e você ser feliz onde você está, no momento que você está. Isso é nem no importante. futuro e nem no passado. Presente. Hoje, agora, aqui, o que eu estou fazendo, se eu estou feliz, é sucesso. E uma música? Uma música. Nossa, eu tenho tantas. Você sabe quando fala uma música assim, eu sempre lembro do Bolero de Ravel, porque o Bolero de Ravel começa devagarzinho e ele vai crescendo, ele vai crescendo, ele vai crescendo. Eu acho que nos meus projetos eu sou assim. É você, né? Sou eu. Daqui a pouco eu vou explodir, começa uma coisinha bem devagarzinho, de repente explode. E é lindo. É lindo. Fé. Fé, eu tenho muita fé. Graças a Deus, eu tenho muita fé. O que me segurou e o que mudou a minha vida em vários momentos foi a fé que eu tenho. Nossa, Márcia, que programa sensacional com você, foi muito gostoso. Que bom, e a gente está chegando ao final, infelizmente, né? Mas a gente queria saber sobre seus projetos futuros, né? Sobre esse projeto que você está envolvida, né? Se você também quer fazer alguma coisa assim, de promoção de eventos culturais, como você já fez, né? Quais são esses, assim, os próximos projetos, as próximas etapas? O que você está vendo assim para frente? Bom, agora eu vou investir nessa coisa da minha agenda cultural. Eu falei que é uma coisa despretensiosa e é mesmo, né? Dentro desse meu período sabático eu vou ver o que dá, né?
E quero fazer outras coisas, assim, eu tô em vários projetos de várias pessoas que me convidaram, alguns eu já gravei algumas coisas, alguns pilotos e tal, então tem vários embriões, várias sementinhas plantadas e daqui a pouco a gente colhe. Maravilha! E a gente quer saber, você falou que os artistas nunca deixaram de te mandar, né, as mensagens, ligar, e-mail, enfim. Então a gente queria saber como as pessoas podem enviar para você, né, enfim, as programações, os eventos, como que elas podem entrar em contato com a Márcia e mandar para você. Tem o meu Instagram, que é @marciabitzak, né? E eu criei um e-mail para agenda agora que é provisório, porque o meu sobrenome Bitzak nem todo mundo consegue escrever. Então eu tenho marciabitzak@hotmail.com, que é o meu e-mail pessoal que eu uso mais, mas eu fiz um que eu vou falar devagarzinho. É agendadf.marciaw@gmail.com. Isso para divulgação cultural. Maravilha, nós vamos colocar ele no vídeo também. E as pessoas podem falar comigo. É provisório porque provavelmente a minha agenda vai ter um nome e aí a gente vai mudando devagarzinho. O Bolero de Ravel vai rolando. Então a gente queria muito te agradecer, desejar muito sucesso para você, colocar nosso programa, nossa agência de comunicação à sua disposição. Né? Foi um prazer te receber. Te agradecer por ter vindo, por ter topado. Pra gente é muito importante. Muito obrigada. Estamos de portas também para nós. Nós estamos como você, né? Começando com um Bolero de Ravel, né? De pouquinho, aqui devagarzinho, e a gente espera explodir juntas. Vai dar certo. Tá já. Obrigada, Márcia. Adorei.